Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Lado B. Eu sou o Bruno César. No vídeo de hoje trago para vocês Paulo Rossi, o carrasco do Brasil, menino de ouro. Gente, Paulo Rossi, ao contrário do que muita gente fala aí, foi um grandíssimo jogador, muito artilheiro e muito importante por onde passou, né? Teve uma carreira até que curta, porque se envolveu em prisão, se envolveu em polêmicas extracampo. Porém, em campo, mostrava o seu valor, tem números bastante específicos e fortes aqui, vou mostrar para vocês. Paulo Rossi na seleção foi um cara muito importante. Em 78, fez 3 gols em 5 jogos na Copa, já foi um destaque ali, né? Ele ainda atuando pelo Perugia, né? Ele se destacou muito no Perugia, mesmo o Perugia caindo para a segunda divisão, ele fez 25 gols em 32 jogos no Perugia pelo ano. Então assim, os números dele são exorbitantes, né, no Perugia. E em 82 se consagrou em todo o mundo sendo campeão. E ele é o único da história que tem os três títulos da Copa. Título de campeão do mundo, título de artilheiro e melhor da Copa. Então assim, ele ganhou tudo que pôde em 82. Realmente 82 foi o ano que o Paulo Rossi foi o melhor do mundo, mas muito unânime, muito disparada, não teve segundo lugar para disputar com o Paulo Rossi, né? Ele fez muito gol nos clubes, na seleção, ganhou tudo que pôde. Então assim, é um cara que muita gente fala que ele deu sorte, que saiu da cadeia para ganhar do Brasil, mas ninguém sabe da história por trás do Paulo Rossi, que sempre fez muito gol, né? O Paulo Rossi, ele morreu em 2020, dia 9 de dezembro, e teve uma carreira brilhante, assim. Na Juventus, ele jogou 160 jogos oficiais, tem 60 gols marcados. Então, bastante gol, tem as assistências. Assistências eu vi que tem 22, entre 22 e 30 assistências, né? Esse número não é exato, a gente sabe que antigamente esses números eram muito difíceis de conseguir. Eu pesquisei bastante, mas não obtive resultado. Porém, a gente sabe que o Paulo Rossi era um cara muito finalizador, assim. A bola caía ali, era gol. O forte dele era a forma física dele, apesar de ser magro, ele aguentava o tranco do zagueiro, virava muito bem, finalizava muito bem, cabeceava muito bem também, né? Então, trouxe a gente de centroavante, ele tinha em abundância. E o Paulo Rossi começou na Juventus, né? Ele ficou na Juventus de 73 a 76. Nessa primeira passagem da Juventus foi meteórica, chegando a 24 jogos, 27 gols, mais de um gol por partida, né? Até ele ter a primeira contusão, que foi, ele teve um choque no clássico contra a Roma e ele acabou machucando o tornozelo e ficou de fora pro resto da temporada. Foi 6 meses fora e mesmo assim entregou um futebol de altíssimo nível. Se recuperou, é um cara muito preocupado na forma física, treinava bastante, sempre quis ser um jogador de destaque, assim, na forma física, sobressair, né? Naquela época muitos jogadores não davam muito valor para isso. O Paulo Rossi foi um cara que treinou muito para conseguir correr os 90 minutos e sobressair em cima dos zagueiros. Tanto é que ele fazia muito gol em final de jogo, porque ele estava inteiro, entre aspas, e o resto do time estava fraco fisicamente, né, cansado, e o Paulo Rossi, com aquela explosão ainda, conseguia fazer os gols no final do jogo. Saindo da Juventus, ele foi para o Vicenza, ele ficou emprestado na temporada 7-5, 7-6, teve um destaque no Vicenza. O Vicenza caiu, né, tinha um time fraco, mas o Paulo Rossi foi o grande destaque, fazendo 29 gols na temporada. Então assim, por onde passou fez gols, deixou sua marca o Paulo Rossi. Saiu do Vicenza, foi para o Perugia. No Perugia ele ficou de 79 a 81, portanto 6 temporadas. No Perugia fez grandes campeonatos. Todos os campeonatos que ele participou, ou ele foi artilheiro ou vice-artilheiro, e ele ficou em terceiro. Foi o pior resultado dele no Perugia. Então assim, ele conseguiu uma média de gols muito grande do Perugia. No Perugia ele tem um pouco mais de 180 jogos, né? Não é oficial, também não achei, mas falam que ele tem 100 gols no Perugia, 98 a 100 gols, né? Então assim, ele passou muitos anos no Perugia e conseguiu um destaque enorme. O Perugia ficou na segunda divisão, voltou para a primeira, depois foi para a segunda de novo. Então assim, transitava ali, mas o Paulo Rossi fez o papel dele, que é fazer gols mesmo, né, e ajudar o time. Saindo do Perugia, ele foi para a Juventus de volta, ficou de 81 a 85. Na Juventus, ele voltou a jogar muito bem e teve a terceira contusão na carreira, né?
Essa contusão deixou ele de fora 6 meses, depois mais 6 meses, né, no ano seguinte. Então, nessa volta para a Juventus teve essas lesões aí que atrapalhou um pouco o Paolo Rossi. Mesmo assim, foi campeão italiano, Copa da Itália, participou daquele timaço que depois de 82 veio para a Juventus, que tinha um Boniek, um craque de bola, tinha um Dino Zoff, goleiro da Itália, considerado o melhor goleiro de todos os tempos, para muita gente ali. Pra gente é o Buffon, mas pro pessoal antigo é o Dino Zoff, foi um grandíssimo goleiro. Tá entre os 3 de todos os tempos, né? O Dino Zoff, Gordon Banks e o Sepp Maier, alemão. Então esses goleiros são imortalizados aí, falam que foi os 3 melhores de todos os tempos. Em quarto lugar o Yashin Lev, né? O Aranha Negra. Enfim, então ele fez parte de uma Juventus muito campeã, muito completa ali. O Boniek dispensa comentário, um cracaço, também foi bola de ouro. Então assim, a Juventus montou um time muito forte e foi ganhando os títulos. Não é a Vecchia Senhora, não era à toa que era a Papa Títulos da Itália, né? E saindo da Juventus em 85 e 86 foi pro Milan, fez uma campanha fraquíssima. O Milan ficou apenas em 11º lugar do italiano, uma campanha muito fraca. O Paulo Rossi mal entrou e tem 5 jogos, eu acho, oficiais aqui, tem 4 gols. Assim, correspondeu que dentro de campo, mas jogou muito pouco no Milan. E encerrou a carreira dele no Hellas Verona, né, onde foi 86-87 e parou de jogar. Fatos interessantes da carreira do Paulo Rossi é o seguinte: ele se envolveu nesse problema esportivo, mas ele negou até a morte. Muita gente fala que ali foi uma fraude ou colocaram provas contra ele que não existia. Tanto é que na justiça comum ele foi absorvido, mas a justiça esportiva condenou ele a 3 anos, né? E nessa prisão de 79, teve 40 pessoas presas, jogadores de futebol, dirigentes, presidentes de clube, atletas. Então, assim, comissão técnica. Então, assim, muitos realmente foi comprovado, mas o Paulo Rossi não foi comprovado, gente. Então, assim, eu não sei se ele é inocente, provavelmente não, né? Mas não conseguiram provar. Então, a gente não pode fazer essa afirmação sem aquela prova, né, final. Mesmo assim, a própria Itália pediu muito para o Paulo Rossi ir para a Copa, né? Que era um cara que dispensava comentários e números. Então ele conseguiu essa dissolução de pena para apenas 2 anos para ele participar da Copa. Ele saiu da cadeia faltando 1 mês para a Copa. E falam que ele ficou 15 dias com a seleção treinando só, porque ele teve que resolver os problemas pessoal, foi ver familiares, foi ver tudo, legalizar tudo certinho, né? Escrever ele na FIFA para ele para a Copa. Então, assim, ele é um cara que pouco se preparou para a Copa, mas ele, como tinha um vigor físico privilegiado, sempre treinou, ele chegou voando na Copa. E a gente sabe que o desastre de Sarri lá no Camp Nou, né, estádio do Barcelona, que o Paulo Rossi fez 3 gols na seleção, depois fez 3 gols de novo em outro jogo. Então, assim, é um cara que teve uma atuação brilhante, né, na Copa, representou muito a seleção. Para muitos, a seleção falam que foi um cara que foi, diferente de tudo, um furacão. Ele veio como um furacão nos treinamentos, fazia muito gol. A seleção ali com vários craques, né, na época, e o Paulo Rossi destacando ali. E o que mais interessante é porque ninguém considerava ele um craque, ou mesmo com números astronômicos na Juventus no começo da carreira. Como ele foi preso, a imprensa não dava a Itália como uma das favoritas, e nem que o Paulo Rossi ia ser o melhor da Copa, né? Volto a dizer, o cara foi o artilheiro da Copa, sozinho, o melhor da Copa, e foi o campeão do mundo. Então, os 3 principal premiação da Copa o cara ganhou. E o interessante do Paulo Rossi porque ele sempre foi um cara que se importou muito com a sua seleção, se doava muito, corria muito. Você via que um cara que estava ligado no jogo 100%. Então, assim, ele virou um herói para o público dele, e não é à toa, né? Ele é herói na Itália, cara campeão do mundo. E ele tem muitos troféus. Nessa época de 82 e 85, ele ganhou bola de ouro, jogador do ano, tá entre os 100 da FIFA. Ele tem prêmios assim a rodo, que assim, é uma coisa que pouco jogador tem, as premiações que ele tem. Vou falar dos títulos que ele tem, ó. No campeonato italiano, em 76 e 77, ele ganhou a Série B pelo Vicenza,
sendo o artilheiro do time. Na Juventus, 81, 82, 83, 84, italiano. Copa da Itália, 82, 83. Recopa Europeia, 83, 84. E Copa dos Campeões da UEFA, 84, 85. Pela seleção, Copa do Mundo, 82. Prêmio individual. Ele foi artilheiro da Série B, 87. Artilheiro do Campeonato Italiano, 78. Então, subiu da Série B para a Série A, foi artilheiro nos dois. Artilheiro da Copa dos Campeões, de 82, 83. Artilheiro da Copa do Mundo, de 82, 6 gols. Bola de Ouro da Copa do Mundo de 82, All-Star Team de 82, Prêmio Futbolista do Ano pela World Soccer de 82, Bola de Ouro de 82, 11 de Ouro de 82 e FIFA 100. Então, assim, foi um ano realmente que o Paulo Rossi ganhou tudo mesmo individualmente e pela sua seleção. É um cara que marcou a época, muito difícil ser marcado, por ser franzino, achava que ele era fraco, mas ele era muito forte, então os zagueiros vinham dar o tranco nele e conseguia virar, explodir com a sua vigor físico. Então é isso, pessoal, vim trazer um pouco de informação do Paulo Rossi, grandíssimo jogador. É muito interessante a história dele, as tramas que tem. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, o dislike, comente, compartilhe o vídeo para chegar em mais lugares. Beleza, pessoal? Muito obrigado pelo apoio de todo mundo. Obrigado a todos. Fico por aqui.